paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marina Braz Braga. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre medo. Medo. Quem nunca sentiu medo? Muitas e muitas vezes nós sentimos o medo. E eu vivi há 3 dias atrás. Enrolei a língua, tá? Algo que me trouxe grande temor por um momento. Eu tô aqui, né? Vocês estão vendo, eu já falei que agora eu moro num sítio, então tem muito mato. Essa parte aqui é a parte de mais mato ainda, que eu gosto de ficar. E tinha 3 dias que eu nem vim aqui, por conta disso que me aconteceu. Eu estava indo colocar roupa para estender, para lavar, e aí eu escutei um barulhinho. Eu falei assim, gente, isso parece cobra. E aí, quando eu olhei assim ao meu redor, não vi. Só quando eu fiz assim, deu uma levantadinha, vi por trás de eu tenho uma varanda, né? Aí tem as madeirinhas assim. Olhei melhor, estava lá uma cascavel. Com aquele barulhinho com a cabecinha assim. Gente, quando você vê uma cobra, um animal que nós sabemos que pode trazer muitos malefícios, né? Que trava. Aí vê aquela grande assim, corre! E eu respirei, peguei a roupa e fechei a porta, entrei. Respirei de novo. Temos que oxigenar o cérebro quando vem essas situações. Coloquei a roupa assim em cima da cadeira e dei a volta na outra porta e fui lá e chamei meu marido, o pessoal estava aqui, e resolvemos o problema da cobra. Depois, realmente, depois que eles chegaram e tal, aquele medo foi passando, sabe? Mas depois que eles chegaram, aquele susto inicial foi passando. Eu fui tendo uma coragem, eu queria ir lá e matar a cobra. Fiquei lá querendo aprender. Deixa eu colocar a luz aí, porque era de noite que foi. Deus, eu falo que foi um grande livramento, porque primeiro, depois eu fiquei pensando, onde que eu já escutei esse barulho? Aí eu falei, porque eu fui muito no zoológico quando era adolescente, e depois eu fiquei analisando, nem sei. Mas aquele barulhinho, assim de imediato, Deus falou, é uma cobra. Então, mas por que eu tô trazendo isso? Foi um episódio de medo que eu senti. E aí eu fiquei depois meditando na palavra de Deus, que eu falei assim, lá em 1 João 4, no versículo 18, diz... 1 João 4,18 diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que eu tô com medo? Porque aí eu comecei, é isso mesmo, 1 João 4,18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aí eu comecei a pensar, Deus, mas por que eu tô com tanto medo agora? Eu vou lá fora. Aí eu coloquei, não, tá vendo? E eu tinha que ter tido a responsabilidade de parar com esse negócio de colocar roupa pra lavar à noite. Porque eu tenho essa mania, né? A gente tem muita coisa pra fazer. Fala assim, não, vou pôr roupa pra lavar até à noite. A minha ajudante não pode parar. Enquanto eu paro um pouquinho, ela fica lá trabalhando. Aí eu fui e pensei, Deus, por que tá começando a aumentar esse temor? Essa parte aqui eu não tava passando, porque aí eu recebi um monte de informação. Olha, perto das bananeiras tem cobra. Olha, no mato. Lógico, a gente mora num sítio. E aí eu comecei a falar com Deus, Deus, mas por que agora eu tô com esse temor todo? Recebi essas informações, né? Não vai estar lugar. Mas eu moro num sítio, lógico. É normal, gente, ter cobra, sapo. É normal, eu tenho que ter prudência, não posso ficar realmente andando à noite, descalço e tal. Mas eu falei assim, agora eu vou parar de desfrutar de algo que eu gosto de ficar aqui nessa parte por causa do medo. O medo vai me paralisar, o medo vai me fazer deixar as rotinas. Eu deixava lá minha ajudante, a máquina de lavar, chama minha ajudante número 1, máquina de lavar. Ajudante número 2, a máquina de lavar louça. Eu já pensei em pôr nome nelas, mas não, fica ajudante 1, ajudante 2, porque eu vou ter muitas outras ajudantes, entendeu? Mas eu comecei a ficar pensando, falei, Deus, o que é isso? Por que eu tô deixando esse temor entrar em mim e me paralisar? E aí eu fui na palavra de Deus e dessa do verdadeiro amor lança fora todo medo. Depois Deus continuou ministrando na minha vida algo que eu escrevi até no mês passado a respeito de Abraão. Abraão, em Gênesis 15, Abraão lá em Gênesis 15, Deus fala comigo assim, Deus fala comigo sim. Deus falou com Abraão e também falou comigo.
Depois dessas coisas veio a palavra de Deus a Abraão, em visão dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então veio essa palavra no meu coração, porque Abraão é considerado o pai da fé, e ele também teve momentos de medo. Esses momentos de medo levou Abraão a fazer coisas que não louvava a Deus. Ele falou mentira, ele escondeu, porque ele estava tendo temor. E da mesma forma eu também estava tendo esse temor, comecei a ficar paralisada. Ah, mas a paralisar em relação às tarefas do lar, que grande diferença vai fazer isso? Para mim faz muita diferença. Para a dona de casa, quando ela tem medo, ah, eu não posso fazer isso por causa ela vai atrapalhar a sua rotina. Aí quando você faz, você mora num lugar desse, e você fala assim, ah, eu não posso curtir isso, eu não posso curtir aquilo. Então, que te adianta morar num lugar lindo desse, se você não pode curtir? Isso começa a paralisar. E começa, de maneira geral, começa a paralisar o nosso propósito de vida, assim como Abraão. Se ele ficasse temendo, ele não ia continuar avançando nas promessas que Deus tinha para a vida dele. E eu comecei também a sentir aquele ímpeto e falar assim, se eu continuar, deixar esse medo pequeno entrando aos poucos na minha vida, eu não vou avançar nas outras coisas que Deus tem para minha vida. Eu tenho que escutar a voz, é a voz de Deus, e não as outras vozes que estão aí. Aproveitou de um momento e que agora fica lançando setas na minha mente para poder me desanimar, para poder me fazer ter medo. Não pode. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor me ensina a não ter medo. Então, não estou falando só do medo da cobra, gente. O medo da cobra, o temor da cobra. Eu falei assim, depois eu falei assim, ai, devia passar aquela cobra ali até na churrasqueira para eu mostrar para a cobra. Porque a palavra de Deus fala também isso, que nós dominaríamos sobre todos os animais. E eu acredito. Então, a cobra, ela normalmente ela vai avançar se ela se sente também acuada, né? Eu não sei se ela ia avançar, ela estava muito próxima a mim. Mas uma coisa que eu comecei a pensar foi, por que temer? Por que paralisar as coisas que eu já fazia de forma natural com medo de um animal? Então, eu escolhi ouvir a voz de Deus. Não temas. Não temas por causa de uma cobra, não temas por causa dos passos que você tem que dar, que é de deixar coisas para trás, coisas que parecem ser muito sólidas, muito boas para você, porque eu tenho coisas ainda maiores. Então, Deus também te fala isso. Não temas, não temas de tomar os próximos passos, falar assim, ah, não, agora eu vou paralisar porque me aconteceu isso. Vai acontecer muitas coisas que vai nos paralisar, vai acontecer muitas coisas que vai ser aquele iniciozinho ali do medo, mas não deixa isso tomar conta da sua mente, do seu coração, não. Dá um basta. Vai a Cristo. Quando fala, o amor é uma pessoa, ele é Cristo. Nós temos que ir a Cristo. Ele é o verdadeiro amor. Então eu fui a Cristo, orei, tô orando, tô pedindo a Deus, Deus tira esse temor em relação a desfrutar deste lugar por causa desse episódio. Deus tira todo temor em relação, todo medo em relação aos passos que eu tenho que dar, né? Que é no desconhecido. A gente dá passos no desconhecido quando a gente não sabe o, o caminho que nós vamos trilhar. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei o caminho que eu vou trilhar. Mas Deus sabe, Ele sabe de todos os processos que eu vou passar, Ele sabe de todos os processos que você vai passar. Confia nele, vai nele. Então, deixa a palavra de Deus falar no teu coração. E se você tiver diversos momentos na sua vida, né? Nós temos muitos momentos. Esse da cobra é porque ficou aqui, né? Foi algo que me levou até essa experiência de Deus falar comigo na palavra dele, mas tem várias experiências que nós vamos vivendo e isso vai nos fortalecendo. Eu acredito que agora eu tô mais forte ainda para viver outras coisas, porque eu já passei, já enfrentei isso. É como Davi. Davi, ele antes de enfrentar Golias, ele enfrentou um urso, um leão, para depois enfrentar Golias. E quem acha que Golias foi o maior desafio de Davi, não foi. Davi teve outros desafios. Davi lutou guerras, Davi enfrentou a perseguição de um rei. Rei tem todos os recursos para poder achar alguém. E ele foi ali perseguido, mas ele prevaleceu até o fim. Ele foi perseguido também. Ele foi perseguido, gente, pelas vontades da carne dele. Então, mas ele prevaleceu e ele venceu. Ele chegou aonde que Deus tinha para ele, que era ser rei de Israel, de ser o homem lembrado, de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Até hoje nós estamos falando de Davi.
Isso porque ele não paralisou pelo medo do gigante, pelo medo do rei, pelo medo dos exércitos, ele continua avançando. Que nós possamos ser assim como Abraão, como Davi, nós possamos continuar avançando, avançando, que o medo não nos paralise e que nós tenhamos o perfeito amor em nós, o perfeito amor que é Cristo, e que possamos nele ter a segurança de que ele vai lançar fora todo o medo e que com ele, ó, segurando aqui na mão dele, nós vamos caminhar para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, se fez sentido para você, Deus falou com você, seja ousado, compartilhe essa mensagem, leve, espalhe o evangelho, vamos acelerar a volta de Cristo.